mensagem, mas que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia de Deus se façam presentes sobre as vossas vidas e sobre as vossas famílias, em nome de Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Edilson Caruso, sou pastor da Igreja Missão Ictus no Brasil, uma igreja a serviço do reino de Deus. Amém? O significado de Ictus é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, tá certo? E essa é a nossa missão, anunciar a Jesus como o único e suficiente Salvador da humanidade, Salvador de todos aqueles que nele creem e através do seu sangue, do sacrifício na cruz do Calvário, recebem a salvação das suas vidas, tá bom? Então esse é o propósito da nossa igreja, essa é a nossa missão, e assim nós temos caminhado e assim nós seguiremos para a honra, glória e louvor do nome santo do Senhor. Temos aí meditado já há alguns dias sobre a carta de Tiago, tá certo? E agora, adentrando aí nos escritos do apóstolo Tiago, eu quero meditar em alguns versículos aqui, no significado desses versículos, aquilo que o Senhor tem nos ajudado, nos orientado, né? Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta, né? Então, nós não podemos apenas dizer que cremos em Deus, que somos cristãos, evangélicos ou crentes, mas não temos uma fé condizente, não produzirmos, não praticarmos obras condizentes com aquilo que a palavra do Deus Altíssimo nos orienta. Amém? Então, com base nisso, eu quero ler com os irmãos alguns versículos aqui que estão no capítulo 1 para a nossa reflexão. No capítulo 1, nos versos 1 e 2, o apóstolo Tiago diz assim: meus irmãos, tende por grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Amém? Parece algo assim contraditório, né? Aquilo que Tiago está dizendo, cairdes em várias tentações, são provações, e aí nós precisamos entender a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu quero parafrasear esse texto com aquilo que Salomão diz na carta, no livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 10, quando Salomão, depois de dizer, preste bem atenção, no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça, coroa de graça, serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias, ou seja, com carinhos, com afagos, com palavras doces, enganosas, te quiserem tentar, não consintas. Entendeu? Então nós vivemos tempos, os dias são maus, tempos trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo, e precisamos tomar cuidado, porque o significado de blandícias é afago, afeto, carinho, mas são coisas que conduzem a pessoa a uma situação de conforto, de êxtase, e muitas vezes essas blandícias, elas acontecem através de palavras doces, palavras que inicialmente parecem serem palavras boas, mas que o fim delas são caminhos de morte, porque produzem divisão, produzem separação,
produzem, né, uma ilusão, como o diabo iludiu Eva e também depois a Adão. Amém? Agora veja bem, na carta aos Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, deixa eu ver aqui, vou abrir, né? Hebreus capítulo 2, verso 14, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: e visto, deixa eu ver o texto, Hebreus 2,18, perdão, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, ou seja, sendo provado, padeceu, pôde socorrer, aos que são tentados. E aqui a gente vai entender o que é a tentação. A tentação é uma provação. A tentação, ela leva a pessoa, a sua fé, a ser provada. No momento da tentação é que a pessoa vai mostrar se ela verdadeiramente é fiel a Deus. Eu costumo dizer, não é? E quem me conhece já me ouviu pregar, que aquele ditado de que a ocasião faz o ladrão é uma grande mentira. É uma grande mentira, queridos. Porque a ocasião não faz ninguém. A ocasião revela. A ocasião, ela revela quem a pessoa é. Uma pessoa mostra que ela é honesta, não porque ela diz ser honesta. Uma pessoa mostra que é honesta quando ela tem uma oportunidade de mostrar a sua honestidade e não se corromper. Uma pessoa mostra que é fiel quando surge um momento de tentação, que ela pode ser vencida, que ela pode cair, que ela pode se corromper, e ela não se corrompe, então ela mostra que ela é fiel. Então, a ocasião não faz, a ocasião revela o caráter da pessoa. Se a pessoa tem um bom caráter, se a pessoa ela é mau caráter, né? Se o seu caráter é mau, tá certo? Porque não existe ninguém sem caráter. Ou as pessoas ou elas têm um bom caráter ou um mau caráter. Não tem mais ou menos, meio termo. Você está entendendo? Então, e aí até nessa questão da fidelidade, né, há algo muito intrínseco nesta palavra, no seu significado. Por quê? Porque fiel é aquele que se compromete. E aquele que se compromete, como diz o Salmo 15, ele não aceita peitas contra o inocente. Aquele que se compromete, ele, ainda que jure com dano seu, não muda. Ele tem palavra. Aquele que é fiel, ele não se compraz, ele não fica olhando uma pessoa ser injustiçada e fica de boquinha calada assim. Você entendeu? Aquele que é fiel não concorda com a injustiça, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Então a ocasião, ela não faz, ela revela. E aí nós precisamos entender por quê. Quando o escritor aos Hebreus diz aqui no versículo 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, ele padeceu, ele foi provado, ele padeceu, pôde socorrer aos que são tentados, falando sobre o Senhor Jesus. Ainda, não é, nessa questão da provação, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, deixa eu abrir aqui o texto, capítulo 1, verso 7, o apóstolo Pedro diz o seguinte, eu quero ler aqui, como o texto ele é maior, está inserido diante de uma perícope um tanto maior, eu vou começar no versículo 3 ao 7, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu filho. Cristão não é corrupto, não. Cristão não é corrupto. E ser corrupto não é apenas aceitar propina. A corrupção ela é algo muito amplo.
Ser corrupto é você concordar, se você concorda com aquilo que é errado, se você está vendo alguém sendo injustiçado e você concorda, você é um corrupto, você é uma corrupta. É isso que a palavra de Deus diz, tá? Bendito seja o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele fala, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E olha que o escritor aos Hebreus está escrevendo isso no primeiro século. E nós já estamos no ano de 2023. Então, esses últimos tempos, eles começaram lá atrás. Só que os sinais da volta do Senhor, da volta de Jesus, eles estão sendo manifestados. Estão aí visíveis. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, com várias provações. Agora veja só o que diz Pedro. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado no fogo ou pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu vou te falar uma coisa. A gente olha para aquilo que a palavra de Deus diz e a gente olha para o comportamento humano que nós, seres humanos, temos. E a gente percebe, isso é visível, digo a gente porque todos somos seres humanos, né? Não pode ser que eu sou um juiz, não sou juiz de nada, tá? Mas a Bíblia Sagrada, ela traz palavras que são fortes, muito fortes. E a Bíblia Sagrada, ela revela a vontade de Deus para o homem, que é a salvação da sua alma do fogo eterno. Agora veja só o que diz o versículo 8. Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Queridos irmãos, queridas irmãs, olha, o tempo está perto, o tempo ele se aproxima, sabe? Não viva uma vida superficial, não viva uma superficialidade espiritual. Para, filho. Não viva não, sabe? Muitas pessoas acham que a vida espiritual, que ser espiritual, está ligado a misticismo. Crentes aí que, olha, só o sangue do Cordeiro. Uma fé nanica, que não produz obras. Sabe? Nós precisamos refletir sobre como é que estamos conduzindo a nossa vida espiritual. É necessário essa reflexão. É necessário sim. Deuteronômio capítulo
8, versos 2 e 3. Vamos ver o que disse Moisés lá no livro de Deuteronômio, né? Falando Deuteronômio, que é a repetição da lei. A repetição da lei para aqueles que nasceram no deserto. Deuteronômio 8, 2 e 3 diz assim. Mas eu vou ler o primeiro, né? Porque Moisés abre esse diálogo dizendo assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazeres, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. 40 anos de provação, 40 anos de dificuldade, mas 40 anos de amparo de Deus, 40 anos de proteção do Altíssimo, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Para saber o que estava no teu coração. E se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra, como disse o Senhor Jesus, que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre si, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Está entendendo, irmãos? Olha, deixa eu falar uma coisa para ti, filho. Deixa eu falar uma coisa para ti. Sabe o que leva ao crescimento espiritual? As dificuldades, as provações. Isso leva a pessoa a crescer espiritualmente. Não sou contra a vida boa, uma vida próspera, abundante, isso não, irmãos. Mas tome cuidado. Se você tem uma vida boa, graças a Deus, se você hoje tem saúde, preste bem atenção de como é que você está conduzindo a sua vida espiritual. Se você não está agindo como a igreja de Laodiceia, achando que não tem falta de nada, achando que porque você está abastado hoje, você é abençoado, e aquele que está passando por prova, dificuldade, está em pecado, ou está fazendo coisa errada, ou está sendo castigado. Toma cuidado, filhote. Toma cuidado. Vigia. Sabe? Vigia. Porque Deus fala ali que provou o povo no deserto. Mas ele sustentou o povo. E aqueles que se levantaram contra Moisés, ó, a terra engoliu. A terra engoliu. Então nós precisamos olhar onde é que estamos colocando os nossos pés. É isso que Tiago diz. Quais foram as obras daqueles homens que saíram lá do Egito? O que eles praticaram? O que realmente deu autenticidade, o que mostrou que eles eram o povo de Deus? O fato de serem apenas descendência de Abraão? Não, senhor. O que te dá o direito de ser filho de Deus não é o fato de você frequentar uma igreja, de você dizer que é cristão, é evangélico, é crente, seja lá o quê. Não é isso não, irmão. O que te dá o fato, o que faz de você um verdadeiro filho de Deus, um cristão, um evangélico, um crente, é a sua conduta. É aquilo que os princípios que estão na Bíblia, meu irmão. E o que me revolta muitas vezes, o que é muito crente, sabe, que não tem princípio. Não tem princípio. É pior do que ímpio. E eu conheço uma pá de gente assim, não tem princípio. Mau caráter. Conheço. Você está entendendo?
E isso é coisa que chateia, entristece. Entristece o coração da gente. Sabe por quê? Você não vê um corintiano colocar a camisa do Palmeiras e nem um palmeirense colocar a camisa do Corinthians. E assim vice-versa. Sabe por quê? Porque eles são fiéis ao time que torce. Você não vê isso no meio dos muçulmanos. Aprenda o que é muçulmano. Mistura muçulmano com terrorista, hein? Pelo amor de Deus, hein? Você não vê isso. Eles guardam os princípios. E por que essa dificuldade no meio evangélico de se guardar princípios? Sabe por quê? Por causa dessa secularização do evangelho. Por causa desse F5. Desse evangelho progressista. Não existe evangelho progressista na Bíblia Sagrada, irmãos. Na Bíblia Sagrada, Deus é Deus, Jesus é Jesus e o diabo é o diabo. E vai ser sempre. E o nome dele, o nome do diabo é Belial, Beuzebu, Satanás, que significa indigno e perverso. Ele é mau, ele engana, ele quer destruir o ser humano. Está entendendo, filho? Ele fez isso com Eva, ele fez isso com Adão. Engano. Tem muita gente sendo enganado porque fica atrás de conversa de pessoas que fingem ser espirituais. Fingem, mas são carnais. Não cuidam da própria vida. Porque só recortam, fazem recortes da palavra de Deus. Fazem recorte, nós não podemos fazer recorte. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, meu irmão. Por isso que Tiago fala que a nossa fé, se não tiver obras, ela é morta. É morta, irmão. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 41. Você sabe que tem muita gente que ora, hein? Mas ora. E ora, irmãos, tem um joelho maior do que o de Tiago. Porque a Bíblia diz que quando Tiago foi achado que Herodes mandou matá-lo, os seus joelhos, eles pareciam joelhos de camelo. Porque ele passava horas orando. Horas. Tá certo? Eu vou abrir aqui o texto. Mateus capítulo 26, verso 41. Deixa eu chegar aqui ao livro de Mateus. Mateus 26, verso... Espera aí. E aqui há um detalhe. 3 vezes Jesus falou isso. Jesus, ele estabelece uma ordem. Entenda algo. No reino dos céus, no reino de Deus, existe ordem. Ordem. Ele diz assim, olha, versículo 41. Vigiai e orai. Porque, para que não entreis em tentação, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não adianta você passar o dia orando. Não adianta você passar o dia revelando. Sabe? Se a irmã da revelação. Não adianta. Se você não vigia, não cuida da tua vida, você cai. Qualquer um de nós está sujeito a cair. O apóstolo Pedro diz assim, vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando, rugindo, como o leão, porque ele não é o leão. Leão é Jesus, o leão da tribo de Judá, buscando a quem possa tragar. Jesus também diz assim, vigiai porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então nós encontramos aqui, eu dei a você 3 motivos pelos quais nós devemos vigiar. Primeiro, porque o diabo é o nosso adversário. Segundo, porque a nossa carne ela é fraca. E terceiro, porque nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Eu não estou dizendo a você que você não deve orar. Ore sim, tenha uma vida de oração, mas vigia. Vigia os teus olhos, o que eles estão olhando, as suas mãos, o que elas estão fazendo, e principalmente o que sai da tua boca. Porque Jesus disse que o que mata o homem
Não é o que entra, é o que sai. Pessoas que emprestam a sua língua para o capeta, para destruir a vida dos outros, para falar mal do irmão, para falar mal da mãe, para falar mal do pai, para falar mal do cachorro, falar mal até da tartaruga, do bode, sei lá de quem. A nossa boca tem que ter vida. Da nossa boca tem que sair palavra de bênção. Se você não tem nada para falar, ore, fique quieto. A obra começa aqui, ó, a língua. Quais são as obras? O Senhor diz assim na sua palavra que nós temos na nossa vida, na nossa língua, o poder da vida e da morte. O que é que está saindo da nossa boca? Vida ou morte? Qual obra? O som que sai da nossa boca produz obras que levam à vida ou obras que conduzem à morte? Obras que levam as pessoas a Deus ou obras que tentam destruir as pessoas para se encobrir, para se esconder, para formar uma nuvem de fumaça? É diferente, não é? Para a gente concluir hoje, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Quando Pedro fala que nós devemos vigiar, porque ele diz antes, sempre sóbrios. Sabe o que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que domina a sua mente. É uma pessoa que pensa, mede as consequências daquilo que vai fazer. Uma pessoa sóbria, ela tem domínio do seu raciocínio. Ela analisa qual vai ser a consequência do ato, daquilo que eu estou fazendo, para a sua vida e principalmente para o outro. A obra, irmão, é sua obra na sua vida, mas a sua obra também é para o outro. Você não vive sozinho no mundo. Você não é uma estrela cadente. Você não é uma ilha. Nós não somos uma ilha. Então, qual é a obra que nós estamos produzindo para o nosso próximo, para o nosso semelhante? Então, Pedro fala: vigiai e sede sóbrios, não se iludam, não vivam entorpecidos, adormecidos. Não, sede sóbrios. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, olha o que ele diz assim: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Todos nós, queridos, todos estamos sujeitos à tentação. Todos nós enfrentamos provações. A diferença é a maneira como vamos enfrentá-la. E a diferença é o testemunho que daremos a respeito da nossa fé. Amém? Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós oramos nesse momento. Nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, porque somos seres humanos, porque carecemos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. E assim como diz o apóstolo Paulo, todos pecamos e fomos destituídos da Tua graça, ó Pai. Peço nesse momento por todos aqueles que oram comigo, por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles, ó Deus, que têm padecido, por aqueles que hoje talvez não consigam nem orar. Que o Senhor venha ajudar, Senhor, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha animar, que o Senhor venha revigorar. E peço por aqueles, ó Deus, que têm uma altivez de espírito, que se acham superiores espiritualmente. Que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a viver uma fé que glorifica o Teu nome, é uma fé que produz obras e frutos dignos, ó Pai. Assim como o Senhor nos preparou para as boas obras. Assim eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e assim eu te peço, abençoa-os de forma especial e sobrenatural.
em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pela tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo teu Espírito Santo que tem nos consolado, amparado, guardado, protegido a cada dia, momento e instante das nossas vidas. Meu Senhor, dá-nos um dia de paz, um dia abençoado na tua santa presença e uma vida de vitórias, conquistas, bênçãos, livramentos e realizações do Senhor, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós hoje e todos sempre. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu te tomei dos seus cantos mais remotos, te chamei, não te rejeitei, eu te escolhi. Tu és meu servo, meu servo. Das extremidades da terra eu te tomei, dos seus cantos mais remotos te chamei. Não te rejeitei, eu te escolhi. Tu és meu servo, meu servo. Eu sou contigo, não temas. Sou o teu Deus, não te assombres. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Com minha destra fiel. Das extremidades da terra eu te tomei, dos seus cantos mais remotos te chamei. Não te rejeitei, eu te escolhi. Tu és meu servo, meu servo. Eu sou contigo, não temas. Sou o teu Deus, não te assombres. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Ser forte, ser forte, ser forte, ser forte, ser forte, ser forte.
Glória a Deus. Amém?